Muito bem. Ahora sim, já estamos, não? Muy bien. ¿Qué les Muito bem. parece si hacemos una oración para empezar, Sim, pastor? sim, por favor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta mañana, oh Padre, pidiendo tus bendiciones, Señor, sobre esta clase. Usa, Señor, la vida del pastor Jonathan con poder y gracia, con unción, Señor, abre las puertas del entendimiento, Señor. Espíritu Amém. Santo de Dios, que tú obres en nuestros corazones, que tú Amém. inspires, oh Dios, a cada alumno, oh Padre, y a raíz de esta clase, a raíz, Señor, de todo lo que estamos aprendiendo, que nuevas iglesias sean plantadas, Señor, con gracia, Amém. en el nombre de Jesús, que la semilla, Señor, que el pastor Jonathan está sembrando, Señor, que germine en los corazones de los pastores, de los alumnos, y que en el nombre de Jesús los frutos, Señor, sean contemplados por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amém. Soy Jonathan. Graças, pastor. Graças. Muitas graças. Hermanos, bendiciones a todos. Muy bien. Entonces, antes de leer un verso de la palabra de Dios, para que podamos empezar nuestro nuevo tema, me gostaria entonces de volver à classe passada, onde nós outros hablamos sobre como eu sei que sou, que isso é para mim, como eu sei que plantar igreja é para mim também. Então, hablamos sobre o chamado del plantador de igrejas e tivemos a oportunidade de mirar também algumas características do plantador de igreja. E dissemos que o plantador tem características personales, características ministeriales y también relacionales. Es decir, el plantador de iglesia necesita ser una persona de oración, necesita ser una persona llena de vida del Espíritu Santo y también necesita tener integridad y tener el llamado de Dios muy, muy, muy aclarado en su vida. Y necesita también tener conciencia de su responsabilidad, de sus tareas para con Dios y para con la obra de Dios. También nosotros hablamos sobre la humildad del plantador de iglesia que necesita tener confianza en Dios todo el tiempo, porque nosotros no tenemos capacidad de hacer la obra de Dios como Dios manda que nosotros hacemos. Entonces necesitamos estar bajo el control, la dirección del Espíritu Santo. Também hablamos sobre as características ministeriais. O plantador necessita ser uma pessoa que tenha liderazgo, que haga evangelismo, que seja uma pessoa que lhe guste fazer a administração, porque estará a cargo de la nueva igreja. Então, também necessita predicar la palabra de Dios es ser fiel predicador de la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios con fidelidad. Necesita tener una filosofía de ministerio, es decir, estar embasado, estar firmado, estar sedimentado en una filosofía ministerial bíblica, como Pablo. Nosotros decimos que Pablo tenía uma filosofia de ministério. É decir, Pablo tinha como filosofia agradar solamente a Deus e não a los hombres todo el tempo. E necessita, então, também entrenar novos líderes, precisa ter a visão e a capacidade de ser seguidores maduros de Cristo, porque estes irão dar seguimento, continuidade
a la obra que el plantador entonces empezó. Y también necesita ser una persona que tiene flexibilidad y que sea agradable, amigable y que tenga también estabilidad emocional. Es decir, pasa por muchos retos, ¿no es así? Y por eso entonces necesita ser una persona que tiene estabilidad emocional y sensible a las necesidades de la gente, de las personas, de todos aquellos que están a su alrededor. Ser dinámico también, todo el tiempo necesita estar lleno de energía para que outras pessoas então sejam invitadas a seguir su ejemplo de vida. Muy bien. Ahora nos quedó una pregunta. ¿Cómo yo sé que soy llamado para plantar iglesia? ¿Cómo nosotros podemos saber de eso? ¿Alguien desea contestar esta pregunta? ¿Cómo yo sé que soy llamado para plantar iglesia? Pastor, ahí está. Entonces, Yo creo hermanos, que una de las formas, pastor, es, como me gusta decir, no poniendo la mano en la masa. es verdad. Es Ujú. peligroso, pero creo que es muy efectivo. Sí, Poniendo la mano en la masa, es ahí verdad. Sí, seguramente nos vamos a es dar verdad. cuenta si somos o no Sí, llamados. cuando nosotros estamos ya practicando, ¿no? Entonces vamos a saber que Dios está, de hecho, eh, llamándonos a ser para hacer su obra, es así. Entonces, es una forma, así, una manera de saberlo. Pero es necesario, antes de todo, ¿no? Examinar nuestro corazón y nuestras motivaciones. Es decir, necesitamos reflexionar sobre nuestras motivaciones para plantar iglesia. Es decir, debemos preguntar a nosotros mismos, ¿no? Hay una profunda pasión por compartir el evangelio y hacer discípulos. Hay en mi corazón una profunda pasión. Tengo el deseo de satisfacer una necesidad espiritual de la gente, de las personas, de una iglesia, de una comunidad específica. Hay eso en mi corazón. Tengo ese deseo. Entonces, cuando nosotros contestamos estas preguntas de modo afirmativo, entonces nuestra contestación es positiva. Muy bien, entonces estamos confirmando, ¿no?, que Dios está llamándonos para hacer la plantación de iglesia. Otra cosa, también debemos evaluar nuestros dones y habilidades, es decir, debemos considerar nossos dones, nossos talentos, nossas habilidades naturais. Todos nós outros temos estes dones e habilidades. E a pergunta é: temos habilidades de liderazgo, de enseñança, de comunicação, de organização, que puedan ser úteis no contexto de plantar uma igreja? Temos isso? Se não temos, não é isso não implica em dizer que nós outros não somos chamados, pero se isso está em nossa vida, estes dones estão presentes em nossa vida, então sim, já podemos sentir o chamado de Deus, uma confirmação do chamado de Deus. Outra coisa também, nós outros devemos buscar confirmação espiritual, es decir, debemos dedicar tiempo a la oración, a busca, y buscar la dirección de Dios en nuestra vida. Esta debe ser nuestra oración principal. Debemos preguntar a Dios en oración: Dios, ¿qué tú quieres de mí? ¿Qué tú tienes para mi vida? Yo soy tu siervo y yo sé que tú tienes un plan personal para mi vida, pero yo quiero conocer este plan.
Deseo conhecer tu vontade específica para minha vida. Tu tens isso para mim, Senhor. Tu estás, Senhor, planeando, deseando que eu seja um plantador de igreja. É isso? Devemos, então, buscar a Deus em oração e saber de Ele se isso sim é sua vontade para nossa vida. Devemos também pedir a Deus a oportunidade, como o pastor Jackson nos falou agora há pouco, não? Que devemos, então, perguntar a Deus e também devemos pedir a Deus uma oportunidade para fazer o trabalho. O desejo e a habilidade por si solos não constituem chamado de Deus. Por oportunidade, nós queremos dizer que devemos, então, mirar lá uma necessidade que não é satisfeita na igreja, por exemplo, em nossa comunidade, ou talvez com algumas pessoas que estão mais cerquitas de nós outros. E assim devemos então pedir a Deus que nos abra portas para que tenhamos a oportunidade de servir a Deus. E assim então nós outros vamos confirmar o chamado de Deus em nossa vida. E devemos também investigar a necessidade e o contexto de las pessoas que estão a nosso alrededor. Examinar em torno de que em que se gostaria plantar na igreja, por exemplo. Então, se eu tenho a visão de plantar uma igreja em mi vecindário ou em um bairro que um pouco mais distante, mais lejos, não? Ou que talvez cerca de meu bairro também. Então, devo mirar as necessidades da gente que está allá. E se há, por exemplo, uma igreja e como é a experiência de vida espiritual, como estar em níveis de espiritualidade da gente, se há outras igrejas e se há também outras religiões e que são distintas de nossa, e assim então mirar a necessidade, e esta necessidade necessita então falar bem forte a nosso coração. Também devemos dar passos de fé e de prueba, es decir, uma vez que hayamos discernido um chamado de Deus para plantar uma igreja, então devemos então poner todo isso em prática, empezar. É assim. Não devemos esperar solamente para quando tudo seja muito, muito claro para nós outros do que Deus está fazendo, mas devemos dar passos de fé. Muy bem, se Deus está chamando para o ministério de plantar igrejas, então, que devo fazer? Vou começar, preparar-me, conhecer um pouco mais da Bíblia, fazer um seminário, um curso bíblico, uma especialização. Devo, então, conhecer mais sobre o tema. Depois, devo, então, começar a organizar-me para que quando Deus então abra a porta, eu já esteja listo para começar a obra de Deus. Não devo esperar para que a porta se abra. Não, devo começar hoje. E eu creio que a coisa mais importante é que se tenho em meu coração uma uma chamada de Deus, então eu devo portar-me como uma pessoa que é chamada por Deus. Creio que isso é tudo, não? Então, devo portar-me, devo atuar como uma pessoa que foi chamada por Deus. Talvez não tenha agora um título, não, de pastor, de missionário, de missionária. Isso não é importante. Que é importante? É importante que eu tenha uma visão de mim mesmo como uma pessoa chamada e
y que yo esté portándome como una persona que fue llamada por Dios. Entonces no voy a dejar para portarme como una persona llamada solamente cuando empezar a estudiar en un seminario. No, no. Cuando el llamado de Dios ya está en mi corazón, entonces yo ya porto-me como una persona que fue llamada por Dios para hacer la obra del Señor. Muy bien. Entonces, aquí, hasta aquí, ¿hay duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien desea compartir con nosotros su experiencia personal de llamada para el ministerio? Por favor. Los hermanos están muy callados, ¿no? En silencio todos. Por favor, hermano Antonio, hermana Josefina, por favor, comparte con nosotros una experiencia, tal vez una duda. No pasa nada, pero deseo escuchar, oír una experiencia. ¿Nadie? Sí, el sonido está bajo. ¿Alguien desea compartir? Pastor Jonatas, buenos días. Disculpe, me Buenos. paré un momentito. ¿Cuál fue la pregunta? No es una pregunta, es una oportunidad de compartir con nosotros su experiencia de llamado ministerial. Sí, yo quisiera compartir. Por favor, esté a gusto. Sí, buenos días a todos. Pues mire, yo fue cuando pues Dios nos llamó al pastorado, a mi esposa y a mí. Estábamos a cargo de una casa de discipulado aquí de la iglesia donde pertenecíamos, pero cada vez se iba agregando como más gente y Dios me iba inquietando así a dedicarme más a las obras de Dios. Yo tenía un trabajo muy bueno en el área de ventas, yo tenía una gerencia regional de ventas, pero Dios cada vez me inquietaba a meterme más con Él y, y, y como que yo le daba más tiempo y Dios me empujaba a darme más y Sí, yo le daba más tiempo y me empujaba, pues ahora quiero más así y así es. poco a poco hasta que eh, pues Dios me impulsaba a dejar ya mi trabajo en la empresa para dedicarme a Dios y yo decía, ay, joder, pues, ¿cómo le vamos a hacer para vivir, para todos los gastos? Yo tenía mis dos hijos en edad escolar pero me venía de repente una palabra, ¿no? Decía, una palabra que me inquietaba mucho, que decía, sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso me venía una y otra vez. Sí, Sin así fe es es. imposible agradar a Dios. Y me iba empujando, empujando, hasta que me llevó a abrir ya, a plantar una iglesia, la iglesia donde actualmente estamos pastoreando mi esposa y yo, donde tenemos Qué cada lindo, pastor. Qué lindo. 15 años y así Dios nos fue Qué lindo. empujando, Así empujando es. y hasta que Dios me dijo, confía que yo te voy a sustentar, que no vas a tener que trabajar y Dios así como un caballero nos fue Así empujando, es. empujando. Así es, pastor, eso Perfeito. fue. Sim, sim, perfeito. Que lindo, que lindo, que linda história, pastor. Deus siga bendizendo-lhe, porque deste modo, não? Às vezes, creio que a pessoa que é chamada por Deus, em geral, ela não deseja sim, pero su deseo es huir, ¿no es verdad? Entonces, huir de este reto. Y Dios entonces es quien está siempre, ¿no? Haciendo como si estuviera, podemos decir,
como si fuera una persecución, ¿no? De la parte de Dios, ¿verdad? Y está siempre Así es. siempre, entonces está allí poniendo la mano, diciendo, no, no, esa es mi voluntad para tu vida, entonces tú no puedes huir, tú no puedes huir. Y a veces nosotros entonces ponemos las dudas y ponemos nuestras dificultades, ¿no? Delante de Dios, y Dios siempre está listo para contestarnos y decirnos, no, tranquilo, yo estoy a cargo de tudo, ¿no? Nada, tudo saldrá bien, nada faltará, nada, tudo está debaixo de mi mano. Isso é lindo, não? Porque é assim, o chamado de Deus. Eu creio que é uma confirmação quando nós outros, então, ponemos Deus a la prueba, ¿no es verdad? E decimos, Deus, eu não puedo, eu não quero, eu tenho família, eu tenho meu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquele outro, e Deus sempre vai falar mais forte a nuestro corazón y diciendo siempre, tú no puedes huir de mi voluntad, tú no puedes huir de mi plan para tu vida, tú necesitas rendirse delante de mi voluntad. Entonces, cuando entonces llegamos a este punto, solamente ponemos nuestra vida delante de Dios y así, e, e seguimos fazendo aquilo que Deus deseja que nós outros hagamos em nossa vida, por meio de nossa vida. É lindo, não? Esse trabalhar, esta obra de Deus, este actuar de Deus em nossa vida. É lindo, é lindo. Me quedo muito contente, pastor, com todo chamado. Me quedo muito contente. Alguém mais deseja compartilhar, por favor? Outro irmão ou irmã que deseja compartilhar ou que tenha alguma dúvida e deseja, então compartilhe também suas dúvidas e nós outros estamos aqui para ajudar a sacar as dúvidas por se acaso, né, podamos fazer isso, pero estamos aqui para isso também. Alguém mais deseja compartilhar sua chamada especial? Muito bem. Podemos, então, seguir adelante? Sim? Sí. Sim, ok. Agora vamos, então, compartilhar sobre a terceira visão de um plantador de igreja. Qual é a primeira visão do plantador de igreja? Que uma pessoa que deseja plantar igreja necessita mirar, ter convicção. É a visão da obra de Deus e é bíblica. Plantar igreja é bíblico? Sim. Agora sabemos que é bíblico, sim, é bíblico. É a vontade de Deus que nós outros hagamos isso. Agora, a segunda visão, eu tenho uma chamada para fazer isso. Eu fui chamado por Deus para plantar a igreja. Se temos esta resposta, se temos uma confirmação de Deus que a vontade de Deus para nossa vida é que nós outros vengamos a plantar igrejas, muito bem. Sigamos então adelante. E agora temos outra visão que desejamos compartilhar. A terceira visão é aonde vou? Sim, porque eu sei que é bíblico, eu tenho uma chamada, pero aonde vou plantar uma igreja? Qual é o sítio que devo plantar uma igreja? Qual é o melhor lugar, o melhor sítio para plantar uma igreja? Essa é uma pergunta sencilla, pero importante. Não é assim? Porque pensamos, em geral, que devemos plantar igrejas em qualquer lugar, em qualquer sítio, pero não é assim. Que critérios devo ter em conta ao elegir o sítio, o lugar
donde quiero plantar la iglesia? ¿Hay criterio para eso? Necesitamos mirar algunos critérios? Sim, sim. Em primeiro lugar, sigue la mejor estrategia. Sigue la mejor estrategia. Es decir, el mejor lugar para plantar una iglesia pode variar, segundo alguns vários factores, não? Pero alguns critérios importantes devemos levar em conta, devemos considerar antes de elegir el lugar. Primeiro, uma demanda espiritual. Devemos evaluar a necessidade espiritual da comunidade local e sua receptividade ao mensagem do Evangelho. Devemos buscar lugares, sítios onde haya interesse genuíno em la fé e uma apertura a la participação em atividades religiosas. Es decir, há sítios, creio que isso se passa em todas as partes, não? Creio que em México também, em Brasil se passa. Há cidades que são muito listas para predicar o evangelho. Há outras cidades que são mais cerradas. Isso não queremos dizer que estas cidades nós não devemos predicar o evangelho allá, não. Pero se estou desejando plantar uma igreja, então devo elegir lugar, sítio que tenha uma demanda espiritual, é decir, que tenha uma apertura para o evangelho. Porque desejo plantar uma igreja que seja uma igreja que cresça e que depois, então, esta igreja também pueda, então, plantar outras igrejas. E se passo, por exemplo, muito tempo plantando uma igreja em um sítio que não tem esta abertura, então, se não há neste sítio, vou investir bastante tempo, dinheiro e tudo mais, e não vou lograr êxito quando deveria estar plantando uma igreja em outra parte. Isso é para nós outros, deve ser às vezes sentimos que alguém se quer um pouco molesto, não, com uma afirmação assim, desse tipo. Pero devo pensar qual é o melhor sítio, lugar para se plantar uma igreja, para que esta igreja cresça e depois, então, também seja uma igreja que plante outras igrejas. Devo levar em conta também, analisar a composição demográfica, decimos em Brasília, não, da zona, da área, incluindo a idade, o ingresso, a etnia, a estrutura familiar. Isto vai ajudar-nos a adaptar nossos serviços e programas para satisfazer as necessidades específicas da comunidade. Então, vou mirar quais são as principais necessidades deste pueblo, desta cidade, deste barrio. Depois, devo também considerar a acessibilidade do lugar em termos de transporte público, por exemplo, de a proximidade a áreas residenciais,
una ubicación conveniente y fácilmente accesible puede atraer a más personas y fomentar la participación de la comunidad. Por ejemplo, si miro una comunidad donde no hay, por ejemplo, transporte público, entonces sí queda, eso será un empecilho, será una dificultad que la iglesia tendrá en el futuro. Outra coisa, necessito também mirar a competência religiosa. Que é isso? Devo investigar a presença de outras igrejas. Aí, se há bastante igrejas, por exemplo, em um bairro, então, por que vou plantar uma igreja neste bairro, onde há tantas outras igrejas? Devo também mirar outros grupos religiosos. Isso tudo vai determinar se há uma necessidade não satisfeita ou nicho específico que a igreja pode, então, agora abordar de maneira efetiva. É decir, se eu estou mirando um bairro, uma cidade, um pueblo, devo saber quantas igrejas ou religiões e quais são que estão ali, para saber quais são as principais necessidades espirituais e como vou, então, começar esta igreja, porque devo saber a quem vou predicar o evangelho. Devo mirar também o potencial de crescimento de la igreja. Porque a igreja necessita, esta nova igreja necessita nascer, crescer e tornar-se independente, emancipada. Não pode ser uma igreja que siga toda a vida dependendo de las demás, de sua madre, por exemplo, de la igreja madre. Não, não. Necessita crescer e tornar-se independente. Então, há potencial de crescimento. Devo evaluar o potencial de crescimento de la comunidade em termos de tendências demográficas, de desenvolvimento urbano, de oportunidades econômicas. Devo buscar lugares onde há uma população em crescimento e uma demanda crescente de serviços religiosos. Então, se aquele lugar, sítio estar crescendo e se há uma visão de crescimento demográfico, de crescimento em la população e também crescimento econômico, muito bem. Podemos dizer que este sim é um lugar ideal. E se há recursos disponíveis, é decir, devo considerar os recursos disponíveis, tanto financeiro como humanos, para apoiar o estabelecimento e o crescimento da igreja. Devo assegurar-me de ter os recursos necessários para iniciar e manter o trabalho. Isso de modo general. Pero yo puedo elegir, por ejemplo, un sitio como campo para plantar uma igreja? Sim.
Se puede. Puede plantar iglesia en áreas campesinas. Sí. Sí. Y es importante. Hay ventaja. Por ejemplo, cuando nosotros plantamos una iglesia en el campo, entonces hay respeto por las tradiciones y valores comunitarios. Es decir, en áreas campesinas, la tradición de los valores comunitarios desempeñan un papel central en la vida de las personas. A la gente que vive allá suelen mantener sus tradiciones, ¿no es así? Las comunidades rurales a menudo tienen una historia rica y una fuerte identidad cultural basada en prácticas tradicionales y valores transmitidos de generación en generación. Es una ventaja, sim. Aunque isso pode apresentar desafios para a evangelização, também oferece uma oportunidade para que a igreja se involucre com as pessoas de maneira autêntica, respeitando e valorando sua história e identidade cultural. Ao reconhecer e honrar estes valores, a igreja pode construir confiança e estabelecer relações sólidas com os membros da comunidade. Isso aqui chamamos de contextualização. Então, se elige o campo para empezar uma igreja, tu tienes esta ventaja de valorar a tradição. Isso é importante. Quando, então, se respeita isso e a comunidade para mirar a igreja como uma entidade que está allá entre eles, valorando sua história, suas tradições, sus costumbres e tudo mais. Outra coisa, no campo há valoração da hospitalidade e uma conexão comunitária. É decir, a hospitalidade é uma característica distinta ou distintiva de las comunidades campesinas, donde las personas tienen a ser acolhedoras e generosas com os demás. Em las áreas campesinas, os vecinos a menudo se conhecem e se apoiam mutuamente, creando fuerte sentido de comunidade e pertenencia. Pastor Jonatas, Sí. Perdón que le interrumpa, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Ahorita que hablaba aquí de respeto por las tradiciones y costumbres comunitarias, aquí, bueno, en México, muchos de los pueblos y así lugares, dentro de esas tradiciones y costumbres comunitarias, están ligadas a tradiciones religiosas, a idolatría, Sí. a fiestas Esperaba esta patronales pregunta, y sí. todo eso. Esperaba esta pregunta. ¿Qué recomienda? Porque la lucha es Sí, fuerte, esa necesita parte. tener cuidado, ¿no? Sí, necesita. Pero hay otras tradiciones. Por ejemplo, en el campo, creo que es así, ¿no? Algunas fiestas familiares que no son religiosas, ¿no es verdad? Y que la gente está valora bastante.
Por ejemplo, cuando se hay una boda en el campo, ¿no? ¿Cómo es? Hay participación de todos, ¿no? Una fiesta muy grande, ¿no es así? Sí, suele ser, ajá. ¿No es así? Suele ser, ¿no? Muy bien. Sí, Y eso es una tradición. Quando estamos, por exemplo, em la cidade, uma cidade grande, numa grande cidade, então isso não se passa. Né? Então, temos, por exemplo, uma lista não, de invitados muito especial, mas assim, então tudo é mais curto, porque é mais caro, não é verdade? E quando temos, por exemplo, uma boda em campo, entonces se suele invitar a todos, ¿no es verdad? Todos, todos, todos. Es una costumbre, es una tradición. Sí, hay tradiciones que son religiosas y que nosotros necesitamos tener cuidado y hacer distinción y hacer y, y hacer mantener essa tradição, pero de modo bíblico, né? Por exemplo, aqui, há a tradição de Navidad, não é verdade? Pero podemos ensinar e fazer também, pero ensinar como a Bíblia nos ensina sobre a Navidad, sobre o nascimento do nosso Senhor Jesucristo e tudo mais. Outra coisa, por exemplo, viernes, la tradición del Viernes Santos, ¿no? La tradición de Viernes Santo. Como es en México? No lo sé. Aquí, por ejemplo, se costumbre, se suele, por ejemplo, no comer carne. ¿Es así también allá, no? bueno, sí, Así, eso sí, sí. sí, no se come carne y no se hace algunas cosas, ¿no? Entonces, las personas que son católicas, entonces tienen esta tradición. Pero nós podemos seguir também a tradição de Viernes Santos, pero podemos ministrar, ensinar por meio da palavra de Deus o que é bíblico e aquilo que não é bíblico, não? E podemos, então, aproveitar a oportunidade que a gente está mais sencilla, não? Ou mais sensível, não? Para escutar, por exemplo, a palavra de Deus neste momento. Então, necesitamos mirar las tradiciones y saber, entonces, sacar lo que es bíblico, como podemos, entonces, participar de modo bíblico, y aquel que no es bíblico debemos rechazar y debemos ensinar aquello que es correcto por medio de la palabra de Dios. Entonces, creo que es así, porque, mas isso é algo muito importante, é uma oportunidade que temos no campo de mais oportunidades para nós outros acercarnos a la gente que está vivendo allá. Isso não se passa em uma grande cidade, por exemplo, não se tem, pero podemos fazer uma festa religiosa, pero distinta, ¿no? Pero de modo bíblico, enseñando, mostrando y aclarando por la Biblia que la palabra de Dios nos enseña una cosa muy, muy, muy distinta. Que la gente está, por ejemplo, equivocada. Y entonces, outras devemos rechazar, verá, não podemos, não. Como aqui também, em Brasil, há algumas tradições que nós temos que rechazar e dizer, não, isso não se passa, na Bíblia não tem, então não devemos fazer isso. E também é importante, não? Mas outras coisas sim podemos. Creio que em cada sítio há estes retos, não é verdade? E devemos ter esta sensibilidade para entonces saber sacar a oportunidade e mirar a oportunidade para predicar e fazer a diferença também em la comunidade.
Sí. ¿Alguien más? Pastor, no sé si he contestado. Sí, buenísima, buenísima, claro, o sea, sacar provecho a Sí, esas sacar provecho, es oportunidades eso, ¿no? para enseñar Sí. la verdad del Evangelio y algunas sí definitivamente rechazarlas, ¿no? Muy lindo, Otras gracias. sí. Debemos hacer eso, ¿no? Sí. Ah, sí. Otro más. Debemos, en la comunidad, por ejemplo, campesina, tenemos o quê? Tenemos a hospitalidade, uma conexão comunitária mais grande, não é verdade? Isso para a igreja é bueno. Na igreja que se beneficie deste espírito de hospitalidade, construindo relações mais significativas com os membros da comunidade, oferecendo um ambiente mais acolhedor para todos aqueles que desejam unir-se. Então, isso em uma grande cidade não se passa, não temos. Há pessoas que entra na igreja, participa do serviço, depois sai, nós outros não sabemos o nome, não sabemos nada. Não é assim? Então, isso se passa. Pero em uma igreja que está em uma comunidade campesina, então tem isso também como proveito, como uma oportunidade para se predicar o evangelho com mais facilidade. Necessidades espirituais e uma búsqueda de significado, ao que as comunidades campesinas podem ser mais tradicionais em sua expressão de fé, isto não significa que não há uma profunda necessidade espiritual e uma búsqueda de significado, de propósito. Em las áreas campesinas, as pessoas enfrentam desafios similares a los de las áreas urbanas, incluídas questões de soledade, estresse, incertidumbre sobre o futuro. Não sei como é, por exemplo, allá em México, pero aqui em Brasil, por exemplo, onde vivo, as comunidades campesinas, a gente aqui sofre de um problema muito grande, que é, chamamos de éxodo rural. Os hobbits, por exemplo, não têm emprego no campo, então necessitam sair e ir-se a cidades grandes para empezar a estudar e trabalhar. Pero los padres se quedam solitos em casa, no campo, apartados a hora de seus filhos. E isso, então, lhes traz uma depressão, extrañam seus filhos, não? Porque eles se quedam solitos. É uma oportunidade. A igreja agora, então, se pode ser pode ser uma oportunidade, ter a oportunidade de trazer estas pessoas que estão também passando por este momento difícil em suas vidas. Isso é uma necessidade espiritual, emocional, podemos dizer, pero é uma oportunidade para a igreja. O trabalho no campo também oferece uma capacidade para construir relações sólidas, é decir, em las áreas campesinas, onde as comunidades são mais pequenas e as pessoas a menudo têm menos contato com a diversidade cultural e religiosa que em áreas urbanas. Isto pode criar um ambiente propício para construir relações sólidas e duradouras entre os membros da comunidade. É decir, por exemplo, quando uma pessoa está no campo e hace parte de uma igreja campesina, por exemplo, então esta pessoa participa por muitos anos desta igreja. Quando
una persona es miembro de una iglesia en una ciudad grande, en una gran ciudad, entonces esa persona, en general, entonces suele pasar poco tiempo en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay bastante iglesias, hay bastante religiones, estão sempre, ¿no?, propondo delante de los miembros una otra oportunidad, una otra experiencia. Entonces, sí, para aquel que desea empezar, entonces, un trabajo en el campo, puede contar con este privilegio de saber que los miembros de la iglesia, ellos se quedarán en la iglesia por mucho tiempo. Hay también un potencial para la transformación comunitaria, es decir, plantar una iglesia en áreas campesinas no se trata solo de alcanzar a individuos, sino también de impactar comunidades enteras. A medida que la iglesia crece y se desarrolla, puede convertir-se en un centro vital de esperanza, de sanidade, de transformação espiritual, social, econômica em la comunidade. Isso pode incluir estabelecimento de programas de assistência social, iniciativa de desenvolvimento econômico, apoio à educação. Então, se pode também começar um trabalho social com os membros e também com a comunidade. E agora, esta iglesia entonces está también contribuyendo con el desarrollo de la comunidad como un todo. Es una referencia. Eso es más fácil se hacer cuando nós estamos, por ejemplo, en el campo. En resumen, plantar iglesias en áreas rurales o campesinas es una oportunidad significativa para que a igreja se involucre com as pessoas em um nível mais profundo, que valore também sua cultura, tradições e também comparta o evangelho de maneira revelante, contextualizada e impacte positivamente comunidades inteiras com o amor e a mensagem do evangelho. Pero também podemos elegir uma área suburbana, é decir, que estar não é urbana, pero estar como se fosse uma comunidade, uma cidade pequena, ou uma pequena cidade, ou um bairro mais alejado do centro. Há ventajas? Sim, também. Porque em áreas suburbanas temos estrutura familiar e receptividade a relações. É decir, em los subúrbios, a estrutura familiar a menudo se valora e as pessoas tendem a estar mais abertas a estabelecer relações com seus vecinos e outros membros da comunidade. Isto crea um ambiente propício para o crescimento da igreja, onde os laços familiares podem estender-se para incluir a comunidade da fé, que é a igreja. As igrejas em los subúrbios têm a oportunidade de oferecer um ambiente acolhedor, de apoio às famílias, ajudando-las a crescer em sua fé e em suas relações entre si. Em geral, nós não podemos fazer isso, por exemplo, em cidades, em grandes centros, não? Em um grande centro, em geral, aqui em Brasil, não sei como é em México, mas aqui em Brasil, suele, por exemplo, se vive em um grande centro,
em geral, não se conhecem seu vecino que vive à direita e que vive à esquerda. Não se conhecem. Não se, em geral, não se sabe quem é. Pero em uma área suburbana, não. Todos se conhecem. Os vizinhos se conhecem. O vecindário, então, todos se conhecem. E isso é importante quando desejamos plantar uma igreja em um sítio como esse. Nível de privacidade e oportunidade de encontro informal, aunque os subúrbios oferecem um certo grado de privacidade, também brindam oportunidades para encontros informais e interações comunitárias. As áreas comerciais, porque parques e espaços públicos nos subúrbios a menudo servem como lugares de encontro onde as pessoas se reúnem e compartem suas vidas. Plantar uma igreja em uma área como essa permite que a igreja se involucre de maneira significativa na vida da comunidade, oferecendo também espaços para relações informais e discussões significativas sobre a fé e sobre a vida. Em geral, em um lugar que chamamos de subúrbio, então, aún a gente busca la praça, que mais? Clube, lugar onde se pueda, então, platicar, conhecer novas pessoas e compartilhar de suas vidas, de suas experiências. E a igreja agora, neste lugar, é também uma oportunidade. Oferece uma oportunidade para que venham, as pessoas venham e se sintam a gosto para, de modo informal, também compartilhar e ser apoiada e apoiar uns aos outros. Outra ventaja é a aceptação da presença da igreja em la comunidade. Os subúrbios tendem a ser mais receptivos à presença da igreja, que estão ativamente involucradas em la comunidade e buscam satisfazer suas necessidades sociais. Ao plantar uma igreja em los subúrbios, a congregação tem a oportunidade de convertir-se em parte integral da vida da comunidade, oferecendo apoio prático e espiritual para enfrentar desafios locais. Isto pode incluir programas de apoio familiar, cuidado infantil, assessoramento matrimonial, grupos de apoio e outros serviços que atendam às necessidades específicas das famílias e pessoas em los subúrbios. É decir, a igreja pode ser um grande trabalho social. Outra ventaja é o potencial de crescimento e influência. Os subúrbios a menudo experimentam um crescimento poblacional significativo devido à sua migração de famílias em busca de uma melhor qualidade de vida e oportunidades educativas e profissionais. Em geral, quando a gente sai do campo, busca o subúrbio, porque a vida é mais sencilla, o custo de vida é mais barato, não? Isso significa que há um grande potencial de crescimento para a igreja em los subúrbios, à medida que as novas famílias se estabelecem nesta área. As igrejas em los subúrbios têm a oportunidade de exercer uma influência positiva sobre a cultura local.
promoviendo valores cristianos de amor, compasión, justicia y servicio a la comunidad. Estas iglesias pueden convertirse en faros de esperanza y centros de transformación espiritual y social en sus comunidades. Mira, permitam compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho mirado aqui em Brasil. Em geral, uma igreja no subúrbio, por exemplo, quando se é plantada ali e cresce, e torna-se um faro para toda a comunidade, a gente que vive nesta comunidade, em geral, aqueles que não são aún creyentes, passam a ter a visão de la vida cristiana, de los costumbres cristianos, e passam a hablar como cristianos, aún não são cristianos, a causa do impacto, da influência da igreja. E quando uma pessoa converte-se ao evangelho, ela que vive allá já sabe como é a vida do cristiano. Por exemplo, uma igreja aqui que seja bastante forte, não? E que tenha seus costumes, então toda a gente desta comunidade que não é cristiano aún, que não é cristiana aún, então tem esta visão: o cristiano é assim, o cristiano é assim, se porta assim, o cristiano se viste assim, o cristiano habla assim. Por quê? Isso é a presença de la igreja em uma comunidade. E como ela é capaz de fazer cambio no comportamento, na maneira de falar, de pensar, de actuar de la gente, mesmo quando a gente não é aún convertida ao evangelho. Compreendes isso? Que opinam? Sim. Hermana Cecília, que Ay, opinam? Sim. bueno, Dios le bendiga, hermano. ¿Sí se escucha? Amém. ¿Sí Sim, me sim, escucha? sim. Ah, Sim, muito bem. yo creo que nosotros como cristianos, debemos dar testimonio donde vivimos en nuestra comunidad, porque ciertamente usted dice eso y dice la palabra del Señor que estamos rodeados de testigos, ¿no? Testigos Sim, é que ven assim. vida. Y bueno, yo tengo la experiencia de que aquí en su pobre casa de ustedes es una privada, ¿verdad? Es una privada donde hay diferentes casas. Entonces, cuando yo me voy a la iglesia, que ya salgo, me dicen algunas vecinitas, ¿ya te vas? Sí, Sim, vas de la assim iglesia é. a Sim, dar a Dios, le digo, porque nos permite un día más de vida. sim. Pides allá por mí, ¿eh? Tú que estás cerca de... Sim, sim, assim é. Bueno, entonces siempre trato de cuando estamos platicando, se ofrece la necesidad de que alguna de ellas ha estado enfermas, les he anunciado la palabra de Dios y bueno, ahorita 2 personas han hecho su decisión por el Señor, Sim. personas Graças a Deus, graças a Deus. que estuvieron muy enfermas y yo les dije: "¿Me permiten orar por ustedes?". Uhum. Oré por ellas, hermano, y para la honra y gloria del Señor, ahorita las veo muy bien. Ah, graças a Deus. Alabado seja Deus. Y Sim. Fernanda, vieron, hermano, y yo, las acabo de ver, les digo, pues todo es para la honra y gloria de Dios, porque Dios Amém. mismo Amém. quiero y para siempre, y su poder no ha menguado.
Y bueno, por ahí tratamos de involucrarnos con esas personas. ¿Por qué? Porque las personas nos están viendo nuestra actitud, ¿verdad? Uhum. Están viendo que debemos de tener frutos, los frutos del Espíritu Santo que habita en nosotros, É verdade. contagiarlos. Assim é. Então, isso é possível, não? Quando Sí, a igreja estar em um sítio, não? Que é que é que é um subúrbio, não é assim? sí, Então, isso é mais fácil, não é verdade? sí, es más fácil, hermano. Porque sim. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Se elige, então, um bairro que é bastante bastante, que é um subúrbio, por exemplo, ou numa uma cidade pequena, por exemplo, que também é como se fosse um subúrbio, então também, então é mais fácil, porque é uma ventaja para a igreja que está começando, porque muito pronto os creyentes vão dar testemunho, não vão ser testigos de la palavra do Senhor de todo, não? E sua vida, então todos estão mirando, não é assim? Mira, Sí, lá o hermano está ali, hermana, já se vai, hermana. Deus lhe bendiga, por favor, hermana, pide por mim. É assim, todos sabem, não? De isso que se passa. Isso ya, é importante. ya Es una ventaja, sí, 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 para que la iglesia crezca en esta parte, en ese sitio. así es, hermano, pues le doy la honra y la gloria al Señor porque, pues, como usted decía la vez pasada, si nosotros no hablamos, nosotros sí somos testigos del Señor y de su Ujú. amor y su misericordia. Entonces tenemos que impactar a la gente a través de nuestro testimonio, Así porque es, nuestras palabras, ¿verdad, así es, así es. hermano? Gracias, hermana, gracias. Gracias. Entonces, en resumen, plantar una iglesia en los suburbios es importante porque ofrece una oportunidad única para que la iglesia se involucre con la vida familiar e comunitária e construya relações relações significativas e satisfaga as necessidades sociais locais e ejerça uma influência positiva sobre a cultura e a sociedade. Ao hacerlo, a igreja pode ser uma fuente de esperança, de curação e transformação para as pessoas que vivem em los subúrbios mais allá. Então, sim, se pode elegir um subúrbio para começar uma igreja. Amén. Sim. Alguém mais deseja compartilhar? Podemos plantar uma igreja em grandes cidades? Sim, é importante também. Por quê? Porque a igreja pode servir de aproximação de pessoas que estão aisladas. Em las grandes cidades, onde a densidade poblacional é alta e as pessoas a menudo vivem em anonimato, é comum que muitos se sintam aislados e desconectados. Plantar uma igreja urbana oferece um espaço de comunidade e pertenência para aqueles que se sintam perdidos, em medo, em meio de la multitud. Estas igrejas podem ser lugares onde indivíduos solitários encontram acepção, apoio, amistade genuína, ao criar uma comunidade bastante cálida e inclusiva. As igrejas urbanas podem satisfazer as necessidades emocionais e espirituais de las pessoas que buscam conexão e significado em meio do burrilho urbano. É decir,
en burlicillo urbano. Es decir, uma igreja em uma grande cidade é importante para a gente que está se sentindo solita. Pero quando se encontra uma igreja, pode dizer, agora tenho uma família, um grupo de apoio, não estou perdido em meio da grande cidade. Então, isso é importante. Amén. Sim. Alguém mais deseja? Outra ventaja é a relevância cultural e contextualização. É decir, as grandes cidades são centros de diversidade cultural e social, onde uma variedade de identidades e perspectivas coexistem. Plantar igrejas urbanas permite que a igreja se adapte e responda às complexidades da vida urbana, entendendo e participando em las sutilezas culturais da cidade. Isto inclui abordar temas como a identidade, a justiça social, a soledade, o propósito de vida de maneira autêntica e relevante. Ao contextualizar o evangelho para a cultura urbana, as igrejas podem conectar-se de maneira mais significativa com as pessoas e fazer que o mensagem do evangelho seja acessível e aplicável em seu contexto específico. É um reto predicar em zonas, em áreas mais urbanas, porque a relevância cultural é muito grande. Então, a experiência da gente é mais profunda e também os anseios, os desejos de seu coração também. Então, é necessário mirar todos estes anseios da gente e saber trazer uma resposta bíblica no mensagem da palavra de Deus por meio de ela, então trazer este mensagem que seja contextualizado para que a gente pueda então ser satisfeita por meio do evangelho. Então é reto. Uma pessoa que vive, por exemplo, no campo, sua vida é mais sencilla. Pero a gente que vive em áreas urbanas, então se tem bastante experiências profundas, não? E que isso vazio espiritual, existencial, também é real e profundo. E agora a igreja necessita ter mensagem para este tipo de pessoa. Compreendes isso? Há também a oportunidade de alcançar grupos específicos. Em las cidades, há numerosos grupos demográficos e subculturais ou subculturas, cada um com suas próprias necessidades e desafios. Plantar igrejas urbanas permite que a igreja se enfoque em alcançar estes grupos de maneira dirigida e específica. Isto pode incluir a criação de ministério, de programa específico para satisfazer as necessidades de jovens, profissionais, imigrantes, entre outros. Ao segmentar o alcance e adaptar os serviços para satisfazer as necessidades específicas de cada grupo, Sí, pastor, por ejemplo, yo quisiera mencionar, ¿no? Hoy que sim, tanto ha crecido, ¿no? Toda la comunidad LGTB, ¿no? Aquí en México, ¿no? Que sim, está, sim, é verdade. ¿no? Para alcanzarnos a Sim, él. sim, e este estava aqui, eu he sacado para que porque necessita também, não?
ser alcançado, não necessita, pero não como uma Claro, igreja que está cambiando o evangelho, ¿es verdad? sí, claro, Pero sim, se necessita também alcançar sí, este grupo com o mensagem do evangelho, uma proposta de amor, de graça, pero também uma proposta de cambio de vida, ¿no es assim? así es. Conocerán la verdad y la verdad los hará Sí, libres. assim é, assim é. Então, eh, ao segmentar o alcance e adaptar os serviços para satisfazer as necessidades específicas de cada grupo, as igrejas urbanas podem alcançar um espectro mais amplo de la aprovação urbana e construir uma comunidade, podemos dizer, uma comunidade bastante diversa, não? Ah, aqui em Brasil não há isso. Pero, por exemplo, he mirado em Espanha isso, não? Em Espanha, sim. Em México, talvez, também há. Em los Estados Unidos também há. Chamamos de igrejas, como nós outros chamamos de igrejas multiculturais. O que é uma igreja multicultural? É uma igreja que tem, por exemplo, se for em México, não? Mexicanos, brasileiros, colombianos, compreendes isso? Hã? Bolivianos, estadunidenses, todo isso, não? Compreendes, hermano Antônio? Compreendes? Então, essa é uma igreja, por exemplo, allá em Espanha, quando se planta uma igreja, se sabe que se vai plantar uma igreja que seja multicultural, que tendrá como membros de esta igreja pessoas de várias nacionalidades. Isso também se aplica, não? A outros grupos que estão um pouco mais alejados, a vezes, alejados da sociedade. E a igreja agora pode mirar estes grupos e começar um ministério com eles. Então, isso é maravilhoso, não? Isso é assombroso, podemos dizer. Sim, é uma grande oportunidade. A igreja também tem a oportunidade, né, em los grandes centros de um testemunho transformador. As cidades são lugares de grande influência cultural, econômica, política, mas também enfrentam desafios significativos como a pobreza, a injustiça, a violência, a desigualdade. Plantar igrejas urbanas oferece uma oportunidade para que a igreja seja um agente de transformação positiva em sua comunidade. Isto pode implicar a participação ativa em temas sociais, a defesa dos direitos humanos, a prestação de assistência aos necessitados, a proteção da reconciliação e da justiça. Então, é uma oportunidade. Aqui, em Brasília, em uma cidade chamada Recife, há uma igreja que estava em construção e não tinha porta, não tinha ventana, não tinha nada, solamente tinha as paredes, as sillas. E quando essa igreja estava sem porta, então pessoas que viviam em la calle buscavam a igreja por la noite para dormir allá, para acostar-se allá. E a igreja tornou-se um lugar de refúgio para esse tipo de gente que vive em la calle. A igreja compreendeu isso, não? Que isso? Ela seguiu sem portas, sem, sem portas, aberta, para que aqueles que vivem
en la calle pudiera entonces seguir buscando la iglesia para acostar-se por la noite. A igreja começou um trabalho com eles, com estas pessoas, oferecer mais que um abrigo, também um alimento, uma palavra, e assim hace um trabalho espetacular, hermoso, de evangelização com a gente que vive na calle, cerca da igreja. Mira, essa é uma visão, não? Espetacular. Isso é assombroso, não é verdade? Eles chamam de igreja sem puerta. Igreja sem puerta. Então, é isso. É necessário mirar as necessidades do grupo, da comunidade. Sim, há oportunidade de crescimento e multiplicação. Apesar dos desafios, dos retos, as cidades também oferecem um grande potencial para o crescimento da igreja, com grandes poblações e uma concentração de pessoas em áreas urbanas. Uma igreja urbana tem a oportunidade de crescer rapidamente e multiplicar-se em várias localidades. Isto pode ocorrer mediante o estabelecimento de igrejas hijas, es decir, como chamamos de congregação, a formação de grupos de estudo em diferentes bairros, ou a expansão de ministérios para alcançar áreas não alcançadas da cidade. Ao multiplicar-se, as igrejas urbanas podem difundir o evangelho e impactar vidas em toda a cidade e mais allá, criando uma rede de influência e transformação espiritual. É tremendo, não? Que coisa! Eu me quedo muito animado com isso, não? Com a oportunidade de uma igreja crescer e poder, então, alcançar toda a cidade e também alcançar os bairros que estão estão são cercas e também alcançar outras cidades que estão mais cercas, cidades pequenas, a partir desta igreja. Então, isso chamamos de missão. A cidade, ao multiplicar-se esse trabalho, então se vai fazendo então uma transformação. Em resumo, plantar igrejas urbanas é uma estratégia vital para alcançar e impactar as pessoas nas grandes cidades, oferecer comunidade relevância cultural, alcance dirigido, testemunho transformador e potencial de crescimento. Estas igrejas podem ser uma fonte de esperança e transformação em meio do buricílio e a complexidade da vida urbana. Então, sim. Então, qual é o sítio que devemos elegir para plantar uma igreja? Para vocês, qual seria o melhor sítio para se plantar a igreja? El campo, subúrbio ou em la ciudad? ¿Qué opinan? Hermano, mire, Sí. cuando obtengo el llamado, hace un poco de tiempo, salimos con rumbo a una misión en un lugar. Y ese lugar era, yo lo llamé como infértil. Se luchó mucho tiempo y nada más, recolectamos 3 almas. De ahí salimos y nos vamos a otro lugar
rentado. Y ahí como que empieza a fluir, como que empieza a suceder algo, ¿no? Después de eso ya, mi pastor me habla a través del Señor y nos dice que estaba un área en un lugar donde aquí en Jaltipan, en Veracruz, es muy mal visto porque pues se sabía que mataban, que sucedían muchas cosas. Entonces yo como mujer, ¿no? Llevaba a mis 4 pequeños, lo vi como un poco peligroso. Eh, decían de este lugar muchas cosas. Entonces yo cuando el pastor me lleva y me dice, hermana, este lugar está libre para que usted trabaje aquí, yo llegué a decir, o sea, este lugar no. No, porque este lugar, yo sentía el peligro, ¿no? Porque yo llegaba con mis 4 pequeños y sola, ¿no? Y como que yo sentí un poco de temor, ¿no? Como Sí, carne. normal. A raíz del tiempo, hermano, el pastor se va, me deja en ese lugar y hoy empieza a haber un fluido, yo empiezo a ver que como habló la hermana Ceci, de los vecinos hacia mi persona, cuando yo llegué aquí, como que era yo algo extraño, ¿no? Porque como que aquí se mueve un gobernador de idolatría, de vicio, pero a raíz de eso yo empecé a orar por las familias, nada más aquí en la iglesia donde llego, porque ya es iglesia. Llego Sí, a la iglesia, pero nada más llegamos con 3 personas. sí, Entonces empieza a haber ya un fluido, ¿no? Y ahorita sí. ya mis vecinos me hablan que llore por ellos, Graças a incluso Deus. hace Graças a Deus. como un mes se endemonia Sim. uno, nos mandan a hablar y Dios se glorifica y a raíz de eso hoy hallo gracia, ¿no? Y como que Sim, empieza a haber algo en ese lugar. Entonces, sim. aquí, hermano, no se maneja, no sé, como suburbios, no, sino como un tipo así como pueblitos o colonias. Sim, Así, sim. aquí, Como se es fuera aquí, ¿no? uma Pero ya colônia, sim. empieza a haber Uma tribo, algo, não? ¿no? Algo empieza. Sí. Sim. Entonces, ahí pues no sabría yo, o sea, lo que yo estoy haciendo me deleito, me gusta este lugar, ¿no? Ahora, después que yo lo veía tan así, ahora me encanta y digo, no, pues Sim. es el lugar que Dios me había enviado, ¿no? Ah, Que tenía sim. preparado para mí. Sim. Así Sim. lo veo yo, hermano. Muy Yo creo bien. que en otro poco tiempo, pues ya verán cuál será el resultado de todo esto, ¿no? Yo siempre digo, si tú me has llamado, tú vas a respaldar. Y si Assim é. no, pues simplemente no tengo el llamado. Assim é. Así es lo que está pasando en mí, hermano. Ah, que bendição, que bendição. Pastor, desea hablar? Pastor, mais alguém desea compartir? Hola, pastor. Sim. Pues yo creo que para sembrar es donde, en todos lados, la misma necesidad hay de Dios en los suburbios, que en los estados, que en los pueblos. Y pues ser pacientes, yo creo, ¿verdad? Porque como dice la palabra, es que Él es el que va mandando las ovejas, ¿no? Dice que Él enviaba día a día Assim a é. aquellos que habían de ser salvos, ¿no? Yo aquí estoy en un lugar peligroso, ya conoce Jackson, hermano. Hay una broma que dicen que aquí hasta los perros traen navaja, hermano. Y pues aquí yo he tenido experiencia, ya me robaron un coche, Ai, que feo. ya me han amenazado, Ai, me han amenazado y por ahí algún momento hubo un intento de extorsión, hermano, hacia la ai, iglesia. Y yo, hermano, no soy un hombre valiente, por eso creo que la obra es de Dios. assim é. Porque yo ya hubiera salido corriendo, hermano, pero el llamado es grande, ¿no? El llamado es Sim, el assim que é. Assim é. entonces, sí, y he visto la mano de Dios guardándonos, ¿no? La iglesia es pequeña, aquí donde estoy yo es pequeña, no, no sé, habremos ahorita máximo, yo creo 40 personas, hermano. Ah, Pero, no, no es pequeño, ¿no? Es pero ha grande. sido, pero ha sido, llevo yo 5 años aquí de pastor, hermano. Sí, mas sim, sim, sim. Y Sigue Dios, bien, pues,
Dios creo que ha trabajado conmigo principalmente Mm, para esta obra. Y desde que yo entré, yo tengo el deseo de abrir más misiones, hermano, más muy misiones. bien, muy bien. Y yo he visto algunas zonas aquí, ¿verdad? Pero más bien yo lo que veo, hermano, es que de verdad, tristemente, el evangelio no se predica. O sea, Mm, vemos, yo tengo amigos en Ojo de Agua, hermano, que dicen, es que aquí no hay iglesias que prediquen el evangelio, predican prosperidad, predican doctrinas de demonios, qué ya feo, sabes, ¿no? eh, cosas, todas las cosas alejadas de la verdad, ¿no? Y yo veo mucha necesidad. Sí, También vemos hacia acá, hacia el centro de la ciudad. Hay iglesias muy fuertes, hermano, pero pues no, o sea, no, yo estuve en una iglesia, hermano, como de 1000 miembros. pero às Y vezes estar mirando solamente a sí misma, ¿no? así pues no es la palabra. Y yo creo que si Dios a nosotros nos ha bendecido, ¿ah? Porque es un privilegio que Dios se revele, ¿verdad? Así Pues creo que es un deber, un deber, es un pues, deber, es plantar muy sencillo. iglesias Sí, y confiar, ¿verdad? Que si Dios ha puesto el deseo, sí, sí, Él va a ser el que va a poner los medios, así las es. formas, los tiempos, Sí, sí, ¿verdad, perfecto. hermano? Entonces, respecto a lo que usted decía, en efecto, la iglesia yo creo que se ha perdido esa visión, hermano, de que estamos para servir. Sí. La iglesia en las comunidades también están para servir. Cuando Ujú, yo entré aquí, hermano, a la iglesia, yo conseguí un convenio con Chedraui, hermano. Me daban la merma de todo, cada semana me daban la merma de lo que iba a caducar. Ellos cada 5 días antes de que caduque el alimento, lo ujú. donan. Y yo conseguí esa merma. Me traía como 1 tonelada a la iglesia, hermano. Entonces aquí la regalábamos, hermano. Y la gente me decía, ¿pero qué quiere a cambio? ¿Qué gusta? Y yo le decía, no, nada, es parte de la De la obligación de la obra. iglesia, ¿no? De la obra, lo que la Ujú, iglesia tiene que hacer. Y pues así fue, hermano, y que almas haya recolectado por eso, pues no fueron muchas, pero creo que estábamos haciendo lo que el Señor sí, nos manda hacer. Y luego me enteré, hermano, que hermanos que íbamos a este mismo proyecto vendían las bolsas, hermano. Haz de cuenta que hacían la merma, la guardaban y la sí, vendían. qué feo. En- Entonces, pues ahí vemos, ¿no? O sea, o sea, finalmente, si la obra es de hombre, pues se va a convertir en eso, ¿no? Pero cuando la obra es de Dios, Él es el que pone en nosotros Así ese es, querer como el hacer, ¿no? así es, Y yo así veo la obra, hermano. Creo que es algo de Dios, que no así es. tiene nada que ver conmigo ni con nadie, hermano. Decía un hermano que la Biblia no habla de grandes hombres, habla de un gran Dios en la vida Pequeño, de hombres muy pequeños, decía. así es. Entonces, Amén. creo, Amén. yo creo que Dios me ha dado esa visión Sí, referente a correcto, las perfecto, cosas. perfecto, sí, sí. Es una visión de Dios, sí, sí, sí. Sí, gracias. Podemos llamar de una política de ministerial, ¿no? Sí, Mm, así sí, es. hermano. Tener Ese es mi... esta visión bíblica del ministerio, de servicio para la gloria de Dios. Amén. Mira, Sí. quando nós outros estamos falando de elegir um lugar, é porque nós outros podemos fazer isso, não? Bajo a direção de Deus. Se tenho, por exemplo, a oportunidade de empezar uma igreja em um grande centro, ou em uma grande cidade, e também tenho a oportunidade de empezar esse trabalho em um campo, em uma zona rural ou campesina, muito bem. Qual vou elegir? Ahora sí que si esa pregunta me la hicieran, hermano, a mí me gustan luego los pueblitos, hermano. Sim, mira, Eh, mira só, mira bem. É importante ter isso em conta, porque uma igreja que está no campo, em um poblado, então, ela alcançará este poblado, não é assim? Pero, a la larga del tempo, não poderá alcançar
outras ciudades. ¿Podrá? Não tem condição. Pero el trabajo que se empezó allá en la ciudad, a la larga del tiempo, podrá alcanzar también el campo. ¿Comprendes eso? Sí, 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 sí. Entonces, es así. Si tengo la misma oportunidad de empezar en el campo y tengo los recursos y la misma oportunidad de empezar en una ciudad, en una gran ciudad, entonces, ¿cuál voy a elegir? La gran ciudad. La gran Porque ciudad. de allá yo puedo entonces alcanzar todo el poblado que está a su alrededor, ¿verdad? Sí, claro. Y Entonces, este fue el modelo misionero de Pablo. Sí. Pablo, quando estava predicando o evangelho e plantando igreja, elegía as grandes cidades de seu tempo. Sí. ¿Por quê? Porque sabia muito bem que de allá ele poderia então alcançar as outras cidades. Assim, Pablo, a palavra de Deus nos ensina isso, não? Que de Éfeso, Pablo evangelizou toda a Ásia, porque Éfeso era uma grande cidade, a principal cidade da Ásia. Sí. Então, se quedou em Éfeso, e de Éfeso evangelizou as demais, as outras cidades. Então, é isso que nós outros devemos ter em conta. É decir, por exemplo, Pablo acessou a uma população diversa, estava sempre, quando estava plantando igreja, as cidades do mundo grego e romano eram centros de diversidade étnica, cultural, religiosa, socioeconômica, e ao dirigir seu trabalho missionário a estas áreas, Pablo teve acesso a uma ampla gama de pessoas com diversas origens e perspectivas, porque sabia que desse modo estava então fazendo com que o evangelho pudesse então ser propagado. Pablo então levava em conta a infraestrutura e a comunicação de seu tempo. A cidade generalmente tinha melhor infraestrutura de transporte, de comunicação, de comércio, que as áreas campesinas nesse momento. Então, isto facilitava o movimento de Pablo de uma cidade a outra, não é assim? E a difusão de suas cartas, de enseñança, através das rutas comerciais que havia. Então, Pablo usou isso. Como Corintios, ¿no, hermano? Como Corinto, por exemplo, não? Corinto, Sí, que sí. era uma cidade portuária, não é verdade? Sí. E que sabia que ali havia bastante gente, não? De Sí. todas as partes. Então, Pablo, aqui é importante. Aqui é importante. Então, ter essa visão é importante. Outra coisa, por exemplo, centro de aprendizagem e de debate. As cidades eram, a menudo, centro de aprendizagem e debate intelectual, com academias, bibliotecas, espaço público, todas as pessoas se reuniam para discutir ideias filosóficas sobre política, religião. Esses entornos, então, oferecia a Pablo a oportunidade de interagir com os pensadores intelectuais de seu tempo. É importante. Isso, sim, facilitou também para que o evangelho pudesse, então, ser propagado. Concentração de poder e de influência das cidades, a menudo, têm, por exemplo, políticas, líderes de várias religiões e infraestruturas bastante ampla, e pessoas que são influentes
Entonces, alcanzar ese tipo de gente, alcanzar ese tipo de persona es importante. Pablo sabía disso. Predicava a los ricos, por ejemplo, no porque tenía dinero, porque era una persona influente. Entonces, predicava também para uma pessoa que não era, por exemplo, se predicou a uma pessoa que estava na cárcel, pero predicava para as pessoas mais importantes da sociedade. Por quê? Porque sabia que por meio de elas, então, o evangelho iria crescer. Então, essa é uma visão de Pablo. Então, isso é importante quando nós temos em mente o pensamento de empezar, de implantar uma igreja. Devemos, então, elegir, sim, aonde vou começar? Qual é o lugar, o sítio que vou implantar uma igreja? Devo elegir um lugar, um sítio, aonde essa igreja depois pueda crescer e alcançar mais igrejas, mais sítios por meio de ela. Essa deve ser a visão. Pero há uma coisa também que devemos ter em conta. E tudo isso que os irmãos falaram agora, não? Estava aqui. Devemos também levar em conta a direção de Deus. Devemos elegir, pero a vezes Deus nos leva, por exemplo, a sítios que não estavam em nossos planos, não é assim? Por exemplo, está allá, que é como um poblado, não? E pero, ¿qué estoy haciendo aquí? Fíjense que aquí es la ciudad, es aquí la ciudad y es céntrico el lugar, pero sí es de hecho aquí se le llaman zonas rojas. Sim, sim, Aquí é es uma una ciudad, zona. pero é um barrio, por exemplo, ¿Sí? que é um barrio, decimos que é um barrio bastante pesado, violento, não? Sí. Então, casi nada, então ele No, será. y le quiero compartir así breve esto, hermano. Yo crecí aquí. Cuando era niño, yo aquí crecí en esta iglesia donde ahora pastoreo. Pero yo me alejé del Señor, me fui de la colonia y yo juré que nunca iba a regresar a la colonia, hermano. Sim. Entonces, no, es E porque aquí. agora vuelve a la colonia como misionero, ¿no? Como pastor. Y ahora el Señor me trajo para acá, hermano, y ahora ya no puedo salir, bueno, o sea, en el sentido Sí, así es. de despejarme de Entonces, aquí, pero es importante también tener esto en cuenta, ¿no? Que yo puedo elegir un sitio más grande, una ciudad más grande, llena, rica, llena de posibilidades, pero el Espíritu Santo tal vez esté obrando de modo distinto e levando-me a buscar outro sítio que em minha mirada para mim não serve como uma igreja para ser plantada allá. Pero devo ter em conta que a obra é do Espírito Santo, é de Deus, não é nossa. E Ele nos dá também esta direção de empezar uma igreja, de plantar uma igreja em um lugar que en la mirada de los hombres no es el mejor, no es. No tienen la oportunidad de crecimiento, no es un lugar que se puede decir de aquí van a salir otras y otras y otras iglesias. No, pero es la obra de Dios. Y nos debemos entonces tener esto en cuenta. Debemos mirar también la voluntad de Dios y oír lo que Deus está haciendo. Isso é importante. Então, aqui temos este ponto de nossa classe e devemos seguir a direção de Deus. Devemos elegir um sítio, mas também devemos seguir a direção de Deus. É decir, devemos mirar as coisas que Deus está fazendo. Devemos ser sensíveis e saber
lo que Dios está haciendo, lo que Dios está haciendo en la vida de esta comunidad, lo que Dios está haciendo en la vida de este hombre, de esta mujer. ¿Por qué estoy aquí, en este barrio, en esta zona roja? ¿Qué Dios está haciendo? Mira, solamente una persona ha abierto la puerta para escuchar la palabra de Dios, pero lo que Dios está haciendo. Debemos mirar los milagros de Dios, cosas que somente Dios está haciendo. Por ejemplo, un hombre que vivía lleno de violência, que participava que era bandeirero e tudo mais, não? E agora se converte. ¿Qué es eso? Sí, de hecho, fíjese, hermano, que aquí hay, tenemos un chico. Él entró, cuando yo vine de pastor, él llegó a la iglesia, hermano. La iglesia tiene 74 años, yo llevo 5 años aquí. Y él llegó cuando yo empecé de pastor, y él era adicto a la piedra, hermano, no sé si Sim, el cristal, algo sim, así. sim, Y, sim. y eso es Horrível. horrible, hermano, es un vicio. Sim, No, no, no. Y recuerdo que él me decía, pastor, vengo para que ore por mí, para que Dios me quite el vicio. Y le dije yo, no, hijo, pues si no es gripa, o sea, tú vamos a orar, pero te tienes que disipular, porque dice que conozcas la verdad a para que la verdade. verdad te haga libre. Uhum. Y comenzamos, hermano, yo le di trabajo, anduvo conmigo del tingo al tango y todo, pues a veces me robaba, hermano, porque el vicio es muy, Sim, pero a Dios causa puso dele visto, mucho, sim, 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 a causa Dios dele. puso mucho amor en mí, por él. O sea, yo lo quise mucho al muchacho y para la gloria de Dios, hermano, ya ahorita ya se regeneró, ya se Sim, casó. sim, mira, Este, é isso, é um milagro, não? sí, hermano, sí, sí, Sim, sí. tu podias fazer isso? No, no, Não, no, no, não. no. Então, quando mira estas coisas, não? Que se Claro. passam, estes milagros de Deus que solamente Ele pode fazer, então necessitamos poner nosso ouído, escutar e saber o que Deus está fazendo aqui. Esse é o lugar. Esse é o lugar que devo seguir adelante, que devo empezar, que devo predicar. Porque, mira, este joven que foi librado, não, de las drogas. Mira, Sí. Y então también é um milagro. él É um andaba también con ahora sí, con los más malillos de por aquí, hermano. De hecho, él fue el que me corrió el pitazo de que me querían, lo querían usar a él para extorsionarme, hermano. Entonces él me dijo a mí, pastor, está pasando esto, pero yo les dije que no se metan con usted, porque aparte les dije, usted ni tiene dinero el pastor y que no sé qué, y que le dijeron, nada más porque es tu amigo. Pero fíjese, o sea, cómo querían usarlo a él. Entonces él dice que él se va y corrió y me avisó. Y me dijo, pero pastor, no le diga a nadie, porque si esto se sabe, me hacen daño a mí. Uhum. Entonces nada más me pedía que me cuidara, pero fíjese que pasó algo bonito en ese inter, se los comparto brevemente, hermano. Yo estaba muy asustado, no tiene idea, hermano. Veía una camioneta que se paraba y ya sentía que venían a decirme algo, ¿no? Pero recuerdo un día que estaba yo aquí, íbamos a ensayar para los cantos del domingo y estaba una hermana haciendo el aseo con su nieta y su nieta es muy calladita, muy reservadita. Y llegó y me entregó un regalo, ¿no? Me dijo, tenga, pastor. Y ya lo agarré y cuando lo vi, hermano, era un texto, Isaías 41 donde dice, no temas ni desmayes, que Desmaio. yo soy tu Dios, ¿no? Ah, Yo estaré con, ay, hermano, ¿no? Yo sentí, dije, Señor, perdóname por dudar, ¿no? De que tú estás conmigo, ¿no? ah, También cuando me robaron el coche, hermano, mi suegro era el pastor de este lugar, y cuando me robaron el coche, lo recuperé el mismo día, hermano, el mismo día. Y mi suegro me dijo, fíjate Luis, desde ahorita el Señor te está diciendo que Él va a respaldar tu ministerio. No tengas miedo, hijo. Y yo, ay, no, pues sí me daba miedo. Pero Pero Dios, estava haciendo isso, não? Deus estava sí, haciendo isso. sí, Estava Dios, haciendo. Dios ha sido bueno, hermano, Sim, nos ha sim. guardado. Então, é isso. Porque nós outros podemos elegir um sítio especial.
pero debemos escuchar la voz de Dios y seguir la dirección del Espíritu Santo Amén. para un sitio que, a los ojos de los demás, não sirve para ser um campo missioneiro, para se plantar uma igreja ali. Pero Deus está actuando ali. Deus está obrando. E devemos, então, fazer essa conexão com Deus. Devemos unir-nos a Deus. E, então, e dizer, Deus, creio que tu estás fazendo isso, porque tu estás obrando milagros, tu Sí, estás sí, fazendo coisas que solamente tu podes fazer. sí, si Isto é fuera por mí certo. ya me hubiera Este echado é a sim, correr. sim, este é o sítio, Senhor, este é o sítio, este é o lugar que tu tens me chamado para poder começar ou para predicar tu palavra. Amém, hermanos? Ha sido um gosto, não? Creio Sí. que, espero que esta classe tenha sido então de bastante proveito para os hermanos e Amén. agora podem então também pensar se estão no campo e podem então ter a convicção, a certeza, não, de que Deus ha enviado os hermanos para estar allá, como também pode servir também direção para poder orar e pensar, Deus, onde vou então plantar uma igreja? Aonde vou? E que devo então fazer? Devo então elegir um lugar. Que lugar é esse que devo elegir? Porque nós outros não podemos elegir um lugar solamente porque é mais fácil. Não, não é assim. Todo lugar tem seus desafios, seus retos, não é verdade? Então, devemos seguir. A vezes, Deus nos dá a oportunidade de elegir um lugar e para podermos, então, dizer, é esse. Porque aqui, então, essa é a visão de Deus. Aqui vamos a ter uma igreja muito grande, muito forte, uma igreja muito bendecida e que vai a ser um trabalho muito bendecido também e que vai alcançar outros pueblos muito bem. Pero às vezes Deus nos envia a um lugar que nós outros decimos, Deus, aqui não há recurso, aqui não se pode, Senhor, não se pode. Por que não há recurso? A gente aqui é pobre, Senhor, não tem nem plata, não tem nem nada. De que vou viver aqui, Senhor? Pero é Deus que nos mantém na obra, não é assim? E devemos confiar nele todo o tempo, porque Ele está no controle de todas as coisas. Muito bem, hermanos. Espero que tenha sido bastante bendecido para os hermanos esta classe de hoje, não? Porque para mim foi uma oportunidade muito bendecida poder compartilhar tudo isso e também poder escutar ouvir as experiências dos hermanos. Sim, para mim foi de grande bendição. Hermana, sim? Hermana Cecília, ¿desea No, hablar? Sí. hermanito, pues bueno, darle gracias a Dios por su vida y gracias por la vida de mis hermanos que han estado con nosotros, hermanito. Eso es todo. Uhum. Graças, hermana. Vou a Amén. invitar al pastor Luis para hacer una oración por nosotros. ¿Ya? ¿No? Por favor. Ok, Gracias. vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de seguirte conociendo, Padre, por la oportunidad que nos das de escuchar tu voz a través de nuestro hermano, Señor. Te pedimos que tú lo sigas bendiciendo, Señor, que lo sigas llenando de sabiduría, Padre, para que Él siga siendo instrumento poderoso en tus manos, Señor, para que siga levantando más ministerios, Señor. Y te damos gracias porque a través de Él podemos también entender nuestros llamados y ser más específicos, Señor, en cuanto a ello, Padre, para ser más atinados en la obra en la cual tú nos has mandado a hacer, Señor. Te pedimos que tú fortalezcas a cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos aprendiendo, Señor, que nos des sabiduría, Señor, de lo alto, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, y también el discernimiento, Padre, para que seamos sensibles, Señor, para escuchar tu voz y podamos hacer lo que tú mandas, Señor, que hagamos Amén. y
no lo que nosotros decidamos hacer, Señor. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gracias. Hermanos, ha sido un gusto. Dios los bendiga, que tengan un fin de semana muy bendecido. Amén. ¿Ya? Gracias Igualmente. por todo. Gracias, Pastor Dios los Jonathan. bendiga. La Que paz de Dios Dios. los bendiga. Hermano, Dios los bendiga a todos. Bye, bye. Amén. Un Bendiciones. abrazo muy fuerte desde Brasil. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones a todos.